Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos aqui mais uma aula na sequência do canal da Universidade da Elétrica. Essa aula ela visa demonstrar para vocês que um projeto deve ser especificado todos os requisitos necessários para que o projeto funcione de forma adequada. E um dos requisitos que muitas das vezes a gente não vê em projeto é o nível de curto-circuito de cada quadro elétrico. Por que, pessoal, que isso é importante? Encontrar essa corrente de curto-circuito em cada quadro elétrico. Porque esses quadros, geralmente, nós mandamos efetuar a montagem desses quadros em uma empresa especializada. Se você não especificar o nível de curto-circuito de cada quadro, o fabricante vai ligar para você, né, o que vai fazer a montagem do quadro, pode ligar para você para tirar dúvidas. E lembrando o seguinte, esse nível de curto-circuito deve ser calculado, deve constar no memorial descritivo e no diagrama dos quadros elétricos deve estar descrito lá de forma adequada qual o nível da corrente de curto-circuito. A aula, então, é um estudo de caso onde eu apresento para vocês três quadros elétricos, onde eu vou determinar os níveis de curto-circuito que todos os equipamentos internos, barramentos e disjuntores devem suportar. Então, prestem atenção e fiquem ligados nessa aula. Vamos para a sequência dessa aula. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vou falar sobre projeto. Muito importante para você que faz projeto, para você que entrar na área de projeto elétrico. O projeto não é só fazer o desenho, nós temos que efetuar alguns cálculos. E você vai ver que um dos parâmetros muito importantes que não pode faltar no projeto é o dimensionamento dos quadros elétricos, os barramentos internos e o dimensionamento adequado dos disjuntores, no tocante à corrente de curto-circuito. Primeiramente, o cenário para avaliação. Nós temos aqui um transformador entrando média tensão no seu primário de 13,8 kV. É um transformador de 150 kVA. Esse transformador tem o seu primário alimentando uma edificação, o seu secundário na tensão 380 trifásico, 220 fase neutro. A extensão desse transformador até o primeiro quadro, que é o QGBT, o quadro geral de baixa tensão, é uma distância de 20 metros e nós temos um condutor por fase de 240 milímetros quadrados de seção. Depois esse QGBT, ele divide em um quadro QD1, que eu chamo de quadro de distribuição 1. A distância dele é 30 metros do QGBT, com uma seção transversal de cada condutor de fase de 150 milímetros. Esse quadro de distribuição 1, ele distribui para um QD2, que eu chamei aqui, cuja comprimento aqui é 45 metros e 25 milímetros quadrados a seção do condutor. Quando se faz o projeto, esse quadro elétrico, esse também e esse, na hora de mandar fazer esses quadros, quando você executa o projeto, faz o diagrama unifilar, distribuição das cargas, tudo direitinho, quando manda executar esse projeto numa empresa que faz quadros, montagem de quadros elétricos, um parâmetro que muitos projetistas esquecem, acontece de esquecer, é a corrente de curto-circuito. Dependendo do valor da corrente de curto-circuito, quanto mais alto for a corrente de curto-circuito, maior é o custo na montagem desses quadros, né? O que seria esse custo? Estar envolvido os barramentos internos, o próprio disjuntor, né? E o objetivo dessa aula é a gente especificar qual vai ser a corrente de curto-circuito para os elementos que estão no QGBT e para o
para o próprio QGBT como um todo, para o QD1 e para o QD2. É uma informação muito importante que deve conter no projeto quando você vai encaminhar para a empresa fazer a montagem de um quadro elétrico principal. Então, é a corrente de curto-circuito, ou seja, qual é o nível de curto-circuito em cada um desses 3 quadros elétricos. Primeiramente, já tinha mostrado anteriormente, agora uma aplicação bem prática. A corrente de curto-circuito é uma forma resumida de se calcular ela. Eu posso usar essas duas equações. A primeira equação, ela atende a circuitos com tensões 380 e 220 volts. A segunda equação, ela refere a tensões 220 e 127. Então, a corrente IK é a corrente de curto-circuito. Ela é igual a 22 sobre a raiz quadrada de 484 para o IK0 ao quadrado. O que é IK0 ao quadrado? É a corrente de curto-circuito presumida da concessionária, mas sem cosseno fica zero. O cosseno fica zero ele pode ser obtido nessa tabela. Ele está associado com a corrente presumida da concessionária, que é a corrente de curto-circuito. S é a seção do condutor, L é o comprimento desse condutor até o quadro, né? De um quadro para o outro, e S é o quadrado, e S também é a seção do condutor, L é o comprimento do condutor. Então, se eu vou trabalhar para fazer um cálculo para encontrar a corrente de curto-circuito naquele quadro, é importante verificar se a tensão 380, a gente aplica essa equação. Se a tensão é 220/127, aplicamos essa segunda equação. E essa tabela, nós extraímos os valores que são necessários, o IK0 e o fator de potência de curto-circuito. Esse IK0, repito, vocês têm que pegar esse IK0 na concessionária de energia a qual vocês estão fazendo o projeto, né? Eu vou trazer aqui para vocês os valores de IK0 da concessionária SEB em Brasília, tá? Então, é muito importante, essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito. Esse comprimento L é o comprimento da linha até o ponto onde ocorreu o curto-circuito. Então, vamos para um cenário, né, real. Primeiramente, nós temos que verificar a corrente presumida de curto-circuito da concessionária. Bom, eu peguei essa tabela, é a tabela 9. Essa tabela 9 é da NTD, da SEB, que são os critérios de projetos e padrões de construção de estações transformadoras. Então, eu vou estar trabalhando com um transformador individual atendendo um determinado prédio, que é o slide anterior que eu mostrei para vocês, né, o primeiro slide com aquele desenho. As correntes nominais de curto-circuito máximas presumidas estão definidas nessa tabela. Como o nosso transformador ele é de 150 kVA, qual vai ser, pela tabela da concessionária, qual vai ser a corrente de curto-circuito presumida? Vai ser 6,5 o quê? Quilo-ampere. Então, eu já tenho, como eu sei que o transformador é 150, é um transformador individual, atende àquela edificação da primeira lâmina do slide. Então, a corrente de presumida de curto-circuito da concessionária é 6,5 quiloamperes. Então, já temos a primeira informação. Bom, agora tem um cenário para me fazer a avaliação. Então, eu coloquei esse X aqui, né? É um ponto onde eu vou calcular a corrente de curto-circuito para o QGBT. Sempre quem está a montante aqui, nesse caso, para o QGBT, é o transformador. Então, eu tenho que utilizar o IK0 nesse ponto aqui, que é a corrente curto-circuito presumida da concessionária, eu já vi anteriormente, consultando na tabela. Ele vale 6, está aqui embaixo, 6,5 quiloampere.
Agora, eu quero calcular qual o nível de curto-circuito nesse ponto para especificar todos os barramentos desse quadro, os disjuntores. Para isso, já que a corrente K0 é 6,5, eu consulto o fator de potência. Então, consultando aqui, o fator de potência vai ser 0,5. Olha, fator de potência 0,5. Está nessa faixa aqui. Aplicando, como é 380, aplicando essa equação de cima, vamos então ter esse resultado aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou pegar 22, dividir para a raiz quadrada de 484, dividido por 6,5 ao quadrado, que é K0 ao quadrado, né? 100 vezes o fator de potência, vezes o comprimento. Qual é o comprimento? Curto-circuito aqui, qual é o comprimento? 20 metros, né? Então, vezes 20 dividido por 6,5 vezes a seção do condutor, ó, 240, mais 5 vezes 20 ao quadrado, dividido por 200 ao quadrado, 240 ao quadrado. Qual é o valor da corrente de curto-circuito IK nesse quadro? Todos os barramentos aqui devem suportar uma corrente máxima de 6,32 kA. Certo? Então, a corrente presumida da concessionária é 6,5 e a corrente de curto-circuito que todos os equipamentos internos nesse QGBT devem suportar é 6,32 kA. Agora, vamos encontrar a segunda corrente de curto-circuito. Então, vou aplicar aqui no quadro QD1. Qual vai ser o nível da corrente de curto-circuito? Quem vai ser o IK0 do quadro QD1? É a corrente curto-circuito nesse ponto, que é nesse quadro que nós achamos anteriormente, que é 6,32. Então, vou pegar, aplicar essa equação e colocar aqui embaixo. Então, vai ser 22 dividido por 484, raiz disso, né? 484 dividido por 6,32. IK0. O IK0 agora não é o da concessionária, é do ponto de curto-circuito a montante. A montante é o QGBT. Qual o nível de curto-circuito QGBT? 6,32. Agora, o fator de potência continua o mesmo, né? Se vocês consultarem a tabela, 6,32. A distância mudou, passou a ser 30 metros, olha, 30 metros do QGBT. Cabo de 150. Fazendo essa conta, a corrente de curto-circuito que os componentes internos desse quadro que deve suportar é de 5,9 kA, ou seja, 5,9 kA. Agora vamos para o último quadro, né? Nesse último quadro, qual é a corrente de curto-circuito IK0 para o quadro QD2? Vai ser a montante, a corrente de curto-circuito a montante, que nós tínhamos calculado, que era 5,9. Vou aplicar na equação, veja, 5,9 alterei, o cabo é 25 milímetros e a distância 5,45. O fator de potência agora, ele modificou. Como a corrente IK0 é 5,9, então ele já está nessa faixa aqui. Então, o fator de potência é 0,7. Aqui, olha, 100 vezes 0,7 vezes 45 dividido por 5,9, que é o IK0 vezes 25. Fazendo essa conta, nós temos que os equipamentos, os componentes internos ao quadro QD2 devem suportar uma corrente de curto-circuito de 3,07 kA. Então, para os três quadros, já temos o nível de curto-circuito. Feito isso, todos os equipamentos internos de cada quadro, os barramentos, o barramento QGBT deve ter nível de curto-circuito 6,32, o barramento QD1 5,9 e o barramento QD2 3,07. Outro ponto importante em relação aos disjuntores, os disjuntores têm uma corrente nominal de curto-circuito, né? Que é a capacidade de interrupção nominal do disjuntor. Então, o disjuntor do QGBT tem que ter uma capacidade
ICN maior ou igual a IK. Como o IK foi 6,32, os disjuntores internos desse quadro devem suportar uma corrente de curto-circuito maior ou igual a 6,32. Da mesma forma, QD1, os dispositivos internos, que são os disjuntores, e também os barramentos, devem suportar uma corrente maior ou igual a 5,9 no caso dos disjuntores. Aqui os disjuntores de QD2, corrente nominal, que é a capacidade de interrupção nominal do dispositivo, tem que ser maior ou igual a 3,07. Então, assim a gente consegue, lá no projeto, onde nós temos os diagramas dos quadros elétricos, nós temos que especificar para o fabricante dos quadros, onde ele vai fazer a montagem dos quadros, colocar os disjuntores, ele tem que saber qual é o nível de curto-circuito. Aqui eu trouxe para vocês um QGBT aqui, um outro quadro. Quando nós calculamos o curto-circuito para cada quadro, por exemplo, esse disjuntor, assim como os barramentos, eles devem ser capazes de suportar, em caso de um curto-circuito, um nível dessa natureza de curto-circuito. Então, os barramentos, os disjuntores, barramentos e disjuntores devem ser capazes de suportar essa corrente de curto-circuito. Então, quando é feito o projeto, esse cálculo deve ser apresentado para que o fabricante lá do quadro, que vai fazer a montagem do quadro, saiba qual o nível de curto-circuito. Lembrando que, quanto maior o nível da corrente de curto-circuito, maior é o custo dos quadros elétricos. Os barramentos são mais espessos, com largura maior, com dimensões maiores, né? E também os disjuntores são disjuntores mais robustos. Então, isso é de suma importância constar essas informações em projeto. Bom, aqui tem um exemplo básico, né, de alguns quadros, né? Por exemplo, aqui embaixo eu tenho um QGBT, né? E aqui eu devo colocar qual nível de curto-circuito. Obviamente, feito o cálculo como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui embaixo não está aparecendo, né? Tá difícil de vocês enxergarem, mas para esse quadro QGBT, a corrente de curto-circuito aqui, que esse quadro tem que suportar, é 15 kA. Já esse outro quadro aqui, o nível de curto-circuito aqui é 10 kA, tá? Então, isso tudo deve ser especificado no diagrama dos quadros elétricos, tá, pessoal? Então, para montar essa aula para vocês, foi utilizado os critérios de projetos da SEB, né? De estações transformadoras, onde a gente determina a corrente curto-circuito presumida, a 5410 e o livro de instalações do Ademar Cotrim de 2009. Então, pessoal, viu a importância? Vocês viram a importância de calcular? Né? O projeto não é só o desenho, tem que constar todos os cálculos. Esses cálculos, eles não ficam lá no desenho, eles vão no memorial de cálculo. Obrigado e fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.